Bom, e quais são as responsabilidades de um membro? Primeiro, ter presença nas capacitações que são fornecidas, que a gente oferece. Por quê? Pensa, a gente tem um trabalho gigantesco para fazer as capacitações. Normalmente a gente chama alguém de fora, pode ser professor do IC, às vezes até de outro bloco, ou até às vezes de fora da UF, para fazer aquela capacitação, e daí tem menos pessoas da Infocorp do que pessoas de fora. Isso não é bacana. A gente faz as capacitações principalmente para os membros. Ter 75% de presença nas reuniões oficiais. Então, a gente faz reuniões, não são sempre, tá, gente? Então, a gente faz assembleias, a gente faz algumas reuniões de final de projeto, que é interessante que os membros participem para entrosar mais. Agora a gente está fazendo tudo online, né? E aqui, obrigatória a participação nas assembleias e eleições. Isso é muito importante, porque, afinal, você vai estar escolhendo o novo presidente, a nova diretoria, e cumprimento da sua job description. Quando vocês se tornarem membros, eu vou mostrar essa job description, é um documento nosso que descreve todos os cargos. Eu trouxe um pedacinho dela aqui, mas eu não vou me aprofundar muito também. Então, aqui está o papel, as características, que são as KPIs, e as responsabilidades que são esperadas de um presidente. Então, gerenciar a estrutura organizacional da empresa, fazer um acompanhamento com a diretoria financeira, com a gestão de pessoas, que é o nosso diretor de desenvolvimento, que faz essa gestão de pessoas, é, verificar e assegurar que as regras sejam conhecidas e seguidas pelos membros. Que regras são essas? As regras do nosso estatuto, certo? Ser um coaching dos membros, tanto da diretoria de desenvolvimento, por quê? O presidente, ele tem normalmente um conhecimento estratégico maior que os demais, um conhecimento de gestão maior que os demais diretores. Então, como eu mostrei no organograma, a gente tem o presidente, diretor financeiro e diretor de desenvolvimento. O diretor financeiro, ele vai cuidar das finanças, vou mostrar aqui logo em seguida. O diretor de desenvolvimento cuida da parte do desenvolvimento dos membros. Então, ele é quem organiza os eventos, as capacitações, é quem verifica a produtividade dos membros. Então, é fundamental que o presidente haja aí com esse foco de gestão, ligando essas duas diretorias e acompanhando uma gestão estratégica mesmo, certo? Para o desenvolvimento da empresa e dos membros. Implantar o plano estratégico, nós temos um plano estratégico, que a gente segue ele. Depois vocês podem dar uma analisada em tudo isso aqui. Porque aqui para o Bootcamp vai ser mais interessante a parte do Scrum, certo? O diretor financeiro, como eu falei, ele cuida da parte de finanças, então ele tem contato com o banco, ele gera notas fiscais, ele verifica se o cliente já pagou, ele redige o contrato, isso tudo é o nosso diretor financeiro. O diretor de desenvolvimento, ele acompanha o desenvolvimento dos membros, certo? Então, ele verifica se aquele desenvolvedor está trabalhando nos projetos, ou se não está. Por que você não está trabalhando nos projetos? Ah, eu estou com pouco tempo. Ah, ok. Ah, eu não sei, eu não estou muito engajado. Por quê? Qual tecnologia que você gostaria de focar? Certo? O diretor de desenvolvimento, ele fica encarregado de fazer esse tipo de atividade. E, claro, o diretor de desenvolvimento, ele é um dev bem experiente. Então, ele acaba mentoreando os desenvolvedores menos experientes. E isso aqui é importante. Quais são as características esperadas de um analista? Primeiro, concluir os projetos, certo? Não vale somente pegar um projeto e não concluir. Claro que isso envolve muitas áreas, envolve se o cliente ficou satisfeito, e é uma KPI nossa aqui,
ter a satisfação do cliente. No final do projeto, a gente entrega um formulário para o cliente também, para verificar se ele está satisfeito com o nosso desenvolvimento. Precisa ter as entregas feitas no tempo estimado e ter horas em capacitações. Isso aqui é para todos os membros. Essas porcentagens aqui, elas significam que a gente usa isso como avaliação, para verificar se aquele membro foi um bom analista, se aquele membro foi um bom dev, certo? Então, por exemplo, porcentagem de projetos realizados e cancelados. A gente leva isso em consideração para ver o lucro, digamos assim, que esse membro trouxe. Aqui, as responsabilidades. Realizar e documentar as reuniões com o cliente. O analista é o cara que vai chegar no cliente, vai absorver a ideia do cliente e vai documentar aquilo, vai trazer aquilo para o concreto. Por quê? Chega muitas vezes que o cliente está indeciso. O cliente não sabe muito bem o que quer. Então, o analista tem esse papel de ir lapidando antes que isso seja desenvolvido, certo? Porque o que acontece? Imagina que a gente não tem um analista, aí o cliente fala, olha, isso já aconteceu, inclusive. Eu tô aqui com uma ideia, nossa, cara, é genial. Aí o dev pega, faz a ideia. Aí o cliente fala, nossa, mas isso não era tão útil, né? Não era tão importante. E aí? E o tempo perdido desse dev? Fez tanta coisa para não ter um resultado satisfatório para o cliente. Então, o analista serve para garantir essa satisfação do cliente com o projeto. Como que ele faz isso? Absorvendo o que o cliente quer, lapidando e documentando para o desenvolvedor pegar e codar. Analisar o fluxo de negócio do cliente. Hoje em dia, o pessoal de SI, principalmente, já deve ter ouvido muito falar de analista de qualidade, analista de sistema, analista de negócio. Tem muitos tipos de analista. Por quê? Quando você analisa um projeto para desenvolver, você não leva em consideração só o que está na cabeça do cliente. Se for um sistema, você precisa analisar também onde o cliente está inserido. É um sistema empresarial. Uns tempos atrás eu peguei um projeto, isso não foi nem Infocorp, é uma experiência própria minha, que eu precisei ir lá na empresa, ver como funcionava o dia a dia deles, para eu entender o que eles precisavam, certo? Claro, o que o cliente tem ideia tem muito peso. O cliente está no dia a dia, todo dia, na empresa. Mas o analista precisa ter uma ideia se aquilo que o cliente está idealizando é fundamental, é um requisito. Porque o analista ele tem uma experiência maior com o negócio. Ele tem um estudo maior. Então, às vezes, o que o cliente precisa não é um sistema que automatize 100%. Às vezes, ele precisa de um sistema, sim, só que está precisando de uma ajudazinha na gestão. E aí, o analista pode resolver aquilo. Um graduando em sistema de informação tem capacidade de atuar como consultor de gestão, ou ele pode repassar para algum consultor, algum mentor de gestão, certo? Ele tem a função, a responsabilidade de elaborar o termo de abertura do projeto, onde está descrito tudo o que é necessário para o projeto, desde risco, restrições, tudo. Os interessados no projeto, quais são as premissas para o projeto existir. Então, o pessoal que está no time de análise vai ver esse documento, eu detalhei bonitinho em uma das videoaulas. Elaborar a documentação de requisitos. Fundamental também. A prototipagem, que eu já falei, é o desenho daquele software. Eu estou querendo um aplicativo. Vamos aqui prototipar primeiro. Então, a gente usa o Figma para prototipagem, desenha aquilo lá. É desse jeito que você está querendo mesmo? Não, não gostei dessa função aqui não, vamos fazer diferente. Então, a prototipagem serve para isso. Elaborar os casos de uso. Isso não é fundamental, não é usado em todo o projeto. Normalmente, em sistemas como esse que eu mostrei aqui do Flow, foi necessário.
onde tem níveis de acesso de usuário. Ah, meu usuário vai acessar, esse determinado usuário vai ter acesso a essa função. Então, a gente precisa aí de uma documentação de caso de uso. Determinar o MVP. O que é o MVP? Disso tudo que o cliente está falando. Qual que é o mínimo viável a ser produzido? Então, aquilo que desse projeto inteiro a gente vai desenvolver primeiro para trabalhar como o público está aceitando. Isso a gente vai falar um pouquinho também nas próximas aulas. Tudo que eu estou falando aqui, que é uma necessidade do analista ou do dev, a gente vai aprofundar mais. Essa aqui é somente a nossa live de apresentação, certo? Apresentar o projeto para a diretoria, função do analista também. Guiar a reunião de pontapé inicial. Quando inicia um projeto, tem uma reunião onde reúne todo mundo, todos os devs, o analista, a direção executiva da Infocorp e discute como esse projeto vai ser feito. Adicionar as user stories ao projeto, que são as issues, certo? Garantir que a entrega seja feita, validar aquela atividade que foi entregue antes que ela seja enviada para o cliente. Essa validação é fundamental. E quem faz isso é o analista também. Ele testa se aquilo que foi desenvolvido naquela entrega é de fato o que o cliente está esperando. E, principalmente, se tem erro. Casualmente, a gente pede para o cliente testar ali uma semana, ele encontra uns erros menores também, mas aqueles mais graves são filtrados nessa etapa de validação. Elaboração do termo de encerramento, fornecimento do formulário de satisfação do cliente e responsabilidade dele também de participar das capacitações. Aqui para o dev, parece uma coisa mais simples. Então bora todo mundo virar dev. Não, porque como eu falei, aqui a gente cobra mais algumas hard skills. Então, por exemplo, a gente uma KPI, a porcentagem de atividades entregues, porcentagem de horas em capacitação, a porcentagem de tecnologias aprendidas. Percebe que isso está mais seguindo aquilo que eu falei de mensurável, né? E nossas responsabilidades. Primeiro, procurar participar dos projetos. Sempre que chega um projeto novo, a gente comunica no nosso grupo no WhatsApp. Galera, tá chegando um novo projeto. A gente está precisando de analista. Ou então, galera, tá chegando um novo projeto que vai ser desenvolvido com tal tecnologia. Estamos precisando de dev. Então, os devs precisam se manifestar a participar dos projetos. Assegurar o desenvolvimento das atividades do projeto, isso é fundamental. Quando a gente inicia uma semana, nossas sprints são de 7 dias. Quando a gente inicia uma semana, a gente conversa. Olha, o que vai ser desenvolvido na semana? Essa semana dá para desenvolver essa página. Aí a gente confia determinadas funções para cada dev. Chega no final da sprint, é uma sprint de 7 dias, né? Chega no 6º dia, tem dev que chega e fala, olha, eu não consegui desenvolver isso. E aí vai o Scrum Master ralar para entregar aquilo para o PO. Isso não está correto, é uma falta de responsabilidade. Então, o dev precisa assegurar que seja feito o desenvolvimento. Tá, mas e se eu não conseguir? Aí você procura o Scrum Master, aí você procura o diretor de desenvolvimento para te ajudar. Se não der certo mesmo, aí a gente conversa e manda essa atividade para outro dev, certo? O importante é que ela seja produzida, que ela seja desenvolvida. Seguir a metodologia implementada, que é o Scrum, não tacar o dane-se e fazendo do jeito que quer. Não, a gente tem uma metodologia, a gente tem um processo que precisa ser seguido. E garantir a entrega das atividades no prazo estipulado, certo? Frisando o item 2 aqui, o item 2 fala que a gente precisa assegurar esse desenvolvimento, precisa assegurar que seja feito. E o item 4, que esse desenvolvimento seja feito no prazo certo. Porque, imagine, uma coisa muito triste para um PO, normalmente eu sou o PO em projeto, é chegar no dia da entrega e falar, então, sei lá, Jorge, que é o cliente, a gente não vai conseguir entregar porque teve um problema. Cara, desculpa, isso é terrível. Porque o cliente pode até ser gentil, mas, cara, é falta de profissionalismo. Então, a gente precisa garantir a entrega no prazo certo. E
participar das capacitações e seguir os processos operacionais. Isso é fundamental também, como eu falei, não ir desenvolvendo da maneira que bem acha melhor.